Bom dia. Hoje daremos continuidade à nossa aula, nosso assunto sobre reações em alcenos. Tá? Na aula passada, nós vimos sobre reações de oximercuração, desmercuração e alcoximercuração, redução de alcenos, e também vimos as reações de hidroboração de alcenos. Então, essas duas reações são reações que convertem os alcenos em álcoois, né? No caso da alcoximercuração, os alcenos são convertidos em éteres, né? A reação de oximercuração e alcoximercuração redução é uma reação que tem a regioseletividade seguindo a regra de Markov-Nikov. Já a hidroboração, ela segue a regioseletividade anti-Markov-Nikov, né? Então, é importante que vocês se atentem aos mecanismos das reações para vocês compreenderem, né? O porquê disso acontecer, mas compreendendo o mecanismo, fica tudo muito intuitivo, né? Quando você compreende, né, os sítios reativos da molécula, né, onde ela é mais suscetível ao ataque de um nucleófilo, a porção, né, ou seja, o sítio eletrofílico dela e o sítio nucleofílico das moléculas envolvidas na reação. Tá? Bom, hoje nós falaremos sobre os seguintes assuntos. Falaremos sobre a hidrogenação de alcenos, formação de epóxidos, formação de dióis cis-trans e reação de ozonólise. E também vamos falar um pouco sobre os alcinos, né? Falar sobre a acidez do alcino terminal, hidrogenação de alcinos para obtenção dos alcenos cis, tá? Bom, então vamos começar falando sobre a adição de hidrogênio a alcenos, tá? Então, na presença de um catalisador metálico, como platina, paládio ou níquel, o hidrogênio se adiciona à ligação dupla de um alceno para formar um alcano. Então, é esse tipo de reação aqui. Né? Você tem um alceno, ele vai sofrer uma reação de hidrogenação na presença de um desses catalisadores. Né? Então, lembrando que o papel de um catalisador é diminuir a energia de ativação da reação para que ela aconteça com mais facilidade, né? Então, ele atua em um mecanismo paralelo, né? É um mecanismo paralelo, não, um mecanismo alternativo, né, do que ocorreria sem o catalisador na reação, né? E só que daí esse mecanismo ele tem uma energia de ativação menor e a reação se processa mais rapidamente por conta disso, né? Mais facilmente e ao final do processo o catalisador ele é recuperado, né? Ele não faz parte da composição do produto, né? Então ele pode ser separado do produto, né? Bom, sem o catalisador, a barreira energética para a reação seria enorme, porque só para quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio, né? Já que você está fazendo uma reação de hidrogenação, teria que quebrar essa ligação hidrogênio-hidrogênio para que esses átomos de hidrogênio se adicionem, né? Um em cada carbono da dupla, né? Para formar o alcano. Então, só essa quebra envolve aí 104 quilocalorias por mol, ou 435 quilojoules por mol. Então, é uma energia, é uma barreira energética muito grande, né? A energia de ativação é muito elevada e que dificilmente, né, sem o catalisador, consegue se chegar nessa energia, né? Superar essa energia. Então, por exemplo, eteno e hidrogênio podem ser aquecidos em fase gasosa a 200 graus Celsius por períodos prolongados sem qualquer alteração mensurável. Então, para vocês terem uma ideia, né? Se colocar o gás hidrogênio e o eteno e deixar em aquecimento a temperatura de 200 graus por horas, você não vai ter uma quantidade de etano considerável ao final desse período estabelecido, tá? Porque a reação
vai se processar com muita dificuldade, né, para conseguir superar essa barreira energética. No entanto, na presença do catalisador, forma-se o produto de hidrogenação com velocidade apreciável, mesmo na temperatura normal, certo? A platina e o paládio são usados em estado finamente dividido e absorvidos em carvão. É por isso que vocês vão ver representado assim, ó, por exemplo, platina adsorvida em carvão, tá? Ó, paládio adsorvido em carvão, tá? O catalisador de platina é frequentemente usado na forma de óxido de platina, que também se chama catalisador de Adams, né, em homenagem a quem ao cientista, né, que desenvolveu. Esses catalisadores mostrados aqui são insolúveis, então, quando você adiciona o catalisador na reação, não forma uma única fase, tá? Eles não são miscíveis, né? Fica uma solução heterogênea, né? Então, esse tipo de catálise, quando você tem catalisadores insolúveis, se chama catálise heterogênea. Aqui nós temos uma imagem representando como acontece a reação de hidrogenação. Tá? Então, olha só, a superfície do catalisador, do metal. Bom, a função principal do catalisador é a ativação do hidrogênio para gerar a ligação metal-hidrogênio na superfície do catalisador. Então, o principal papel do catalisador vai ser o de justamente ajudar nessa quebra da ligação hidrogênio-hidrogênio, tá? E isso acontece, ó, na presença do catalisador, uma molécula de hidrogênio, ela é quebrada e os átomos ficam ligados no metal, tá? Olha lá, os átomos de hidrogênio ligados a átomos do metal na superfície do catalisador. Então, aqui já aconteceu a principal quebra necessária, né, para a reação se processar mais facilmente. Aí, com a presença do alceno, vai acontecer isso aqui, ó. Um dos hidrogênios vai ser transferido para o carbono, um dos carbonos, né, do alceno, e a ligação pi, ó, vai se ligar ao metal. Tá? Você vai ficar, então, ó, com um dos carbonos já hidrogenado e o outro carbono, que seria o carbocátion, né? Só que veja que não forma um carbocátion aqui nem nada, né? A reação, ó, hidrogenou esse carbono, aí já estabeleceu a ligação do carbono com o metal. E aí, depois, essa ligação aqui, ó, vai pegar esse hidrogênio, né? Vai atacar esse hidrogênio. Veja que ele vem como H+, né? Os elétrons ficam no metal. Esse primeiro aqui veio com os elétrons, né? Aí, na segunda etapa, esse carbono ataca esse hidrogênio aqui na forma... Aqui ele atua como um nucleófilo, né? Essa ligação aqui. Esse carbono atua como um nucleófilo, né? Um par de elétrons vai atacar. E aí você forma o alcano, né? Quebrou a ligação pi. Percebam, isso aqui é importante, percebam que o mecanismo da reação ocorre de tal forma que a adição dos hidrogênios sempre vai acontecer pela mesma face, tá? Então, ó, aconteceu o ataque aqui, aí esse carbono ficou ligado aqui no metal. Então, a adição, ela acontece com ela acontece sempre na mesma face, né? Os dois hidrogênios entram pela mesma face da molécula. Então, é uma adição sim, tá? É uma adição sim. Bom, os solventes comumente usados nas hidrogenações incluem metanol, etanol, ácido acético e acetato de etilo. Essa parte do mecanismo, vocês compreenderam?
Beleza. Então, essa imagem aqui, eu achei ela bem didática, ela está nesse livro, esse livro aqui, quer ver? Eu gosto desse livro. Eu gosto de todos os livros, na verdade, porque cada um traz imagens diferentes. Esse livro aqui, ele tem umas imagens bem legais. Bom, durante a hidrogenação catalítica da ligação dupla cis do ácido oleico, que é um ácido graxo de ocorrência natural, observa-se a formação de pequena quantidade do isômero trans. Explique, ó, isso aqui é uma questão, é um exercício desse livro. O que vocês sabem sobre as gorduras trans? Escreve aí para mim. Vocês já estudaram já tiveram alguma disciplina? Sim, fazem mal, mas quimicamente, o que vocês sabem sobre as gorduras trans? Pensando na parte química mesmo. Vocês já estudaram em alguma disciplina sobre isso? O que você sabe, Humberto? Você lembra? Alguém lembra? Questão da solubilidade? Ah, eu falei dos alcenos cis e trans. O que eu falei foi a questão da polaridade, né? Por causa do. Isso. Então, por exemplo, os alcenos trans, porque quando a gente tem um alceno cis, é o que está mostrado aqui na imagem, né? A ligação cis, a ligação dupla cis, ela causa esse dobramento na molécula, né? A molécula deixou de ser esticadinha, né? Deixou de ser linear. Quando você tem uma configuração trans, a molécula ela continua linear. Pensa, ó, imagina esse grupo volumoso aqui na posição do hidrogênio, né? A molécula ela continua linear, né? Então, se você pensar em termos de meus cachorros, gente, não tem jeito. Se você pensar em questão de interações intermoleculares, o ácido graxo trans, né, um alceno trans, ele vai ter maior área de interação intermolecular, né? Se você pensar aí nas forças de dispersão de London, principalmente, né, que é o que vai atuar mais aí, tem na porção polar da molécula de polo, ligação de hidrogênio, né? Mas como a cadeia carbônica é muito longa, predomina esse tipo de interação intermolecular. Então, quando a molécula é linear, você vai ter uma maior área, né, uma maior superfície assim, de interação mesmo, né? Então, isso aumenta a temperatura de fusão, de ebulição, né? Quando você tem o ácido graxo insaturado com configuração cis, por conta desse dobramento na estrutura, né? A interação, você não vai ter essa área de contato eficiente, né? Igual você tem na gordura, no ácido graxo, na cadeia trans, né? Então, aí a interação, ela não fica tão forte, né? Então, aí isso abaixa a temperatura de fusão, de ebulição, né? Vão ser interações mais fracas. E eu comentei também da questão da polaridade, né? Porque se você pensar que esses grupos, né? Quando eles estão na forma trans, a polarização deles se anula, né? Agora, quando está em cis, você vai ter uma resultante. Foi isso que eu falei, certo? Por aí, né? Agora, de gordura trans, eu acho que eu não falei nada para vocês. Então, vamos lá. É que eu achei que, porque é um assunto, assim, meio comum, né, em relação até no ensino médio, eu achei que talvez vocês já teriam ouvido falar sobre isso. Então, a questão é, os ácidos graxos naturais, principalmente se a gente pensar em óleos vegetais, né, eles estão, nós temos os ácidos graxos saturados, que são cadeias, você vai ter um ácido carboxílico esterificado, né, no glicerol, formando os triglicerídeos, e pensando individualmente nessas cadeias de ácido graxo, você pode ter cadeias de ácido graxo saturadas, que aí a cadeia carbônica só tem ligação simples, carbono-carbono,
e você pode ter, né, podem ter ácidos graxos insaturados. Então, normalmente a gordura animal, ela é mais saturada, e a vegetal, ela tem algumas cadeias insaturadas, né, umas cadeias de ácido graxo insaturados. E essas ligações duplas que existem nessas cadeias são ligações cis. Então, causa essa dobradura na molécula. É por isso, por exemplo, que a gordura animal é sólida à temperatura ambiente, porque as cadeias de ácido graxo dessa gordura são saturadas, você tem mais interação intermolecular, né, mais forte. Então, a temperatura de fusão, né, para ela passar para a fase líquida, é uma temperatura mais alta, né? Agora, os óleos vegetais, como já tem bastante cadeias de carbônicas em saturação cis, essa dobradura, né, essa alteração na posição, né, dessa cadeia faz com que a interação intermolecular seja menor e, por decorrência disso, as gorduras vegetais, a temperatura ambiente, são em sua, né, são óleos, as principais, né, se a gente pensar em óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, né, então elas são líquidas à temperatura ambiente, por conta disso. Até aqui, ok? Aqui, isso aqui é, na verdade, ainda é assunto orgânica 1, né, interações intermoleculares, né. Aí, o que acontece? Vocês sabem como é fabricada a margarina? O que é a margarina? Vocês consomem margarina? Então, a margarina é gordura hidrogenada. Que gordura, né? A gordura vegetal hidrogenada, né? Então, que é, como é a fabricação da margarina? Pega-se o óleo vegetal e faz uma reação de hidrogenação nele, justamente para converter as cadeias carbônicas insaturadas, né? Por exemplo, um dos principais componentes do óleo de alguns óleos vegetais é o ácido oleico, que é esse ácido graxo que tem uma ligação dupla cis entre o carbono 9 e 10, tá? Esse que é o ácido oleico. Então, esse aqui é um dos principais ácidos graxos presentes aí, se a gente pensar no óleo de soja, por exemplo, tá? Então, para a produção da margarina, o que se faz? Faz a hidrogenação para que esse ácido oleico seja convertido num ácido graxo saturado, que vai ser o ácido esteárico, que é o ácido graxo saturado correspondente, com 18 carbonos, né? O ácido oleico tem 18 carbonos. Aí, fazendo isso, né, removendo a ligação dupla pela hidrogenação, essa cadeia fica linear, então vai aumentar a interação intermolecular e é por isso que a margarina é mais sólida, né? Ela é sólida. Só que, na verdade, se você faz a hidrogenação total dos óleos vegetais, a margarina ia ser uma pedra de dura. Então, faz uma reação de hidrogenação parcial, mantém algumas ligações, algumas insaturações, que é justamente para ela ficar mais cremosa, tá? Mas a reação que é feita ali é exatamente essa, é a reação de hidrogenação, tá? Aqui, ó, é até para vocês verem. Ah, tá, daí eu estava falando, até esqueci, eu estava falando da gordura trans, né? Então, nesse processo de hidrogenação do ácido oleico, das insaturações, né, dos óleos vegetais, das cadeias carbônicas insaturadas cis dos óleos vegetais. Nesse processo, pode acontecer a isomerização cis e trans, né? Então, aí, a gordura natural, aí, o ácido graxo, ele tem configuração cis, e com esse processo de hidrogenação, algumas ligações, elas não vão hidrogenar, mas o processo vai permitir que aconteça uma rotação e mudança da configuração dessa ligação de cis para trans. Então, vamos ver como que isso acontece, mais ou menos. Então, agora, vocês já aprenderam o mecanismo da hidrogenação. Então, pensa aqui, ó, a gordura vegetal,
a gordura, o ácido graxo, né? Quando a gente fala gordura, já é o ácido graxo esterificado, né? Eu estou falando agora especificamente só da cadeia do ácido graxo para a nossa reação. Então, olha só, aqui a gente tem a ligação dupla cis de um ácido graxo, ácido oleico, né? Aí o que vai acontecer? Ó, o hidrogênio está lá já ligado no metal, vai atacar a ligação dupla, né? Um dos carbonos, sp2, e aí a ligação pi, ó, vai ficar aqui ligada na superfície do metal. A próxima etapa dessa reação é o quê? É o ataque, né, desses elétrons para pegar esse hidrogênio, para ser essa reação sim, pela mesma face. Aí o que acontece? Quando você está nessa etapa aqui, neste momento, o que pode acontecer? Veja que agora a ligação aqui é ligação simples, não é? Então, quando a gente tem ligação simples, pode ter rotação dessa ligação. Quando a gente tem a ligação dupla, ela não gira, lembra disso? É por isso que a configuração cis e trans não é naturalmente interconversível, né? Porque para você converter cis em trans ou trans em cis, você tem que quebrar a ligação dupla, né? A ligação tem que quebrar a ligação pi, né? A ligação pi não permite a rotação dessa ligação. Então, nesse caso aqui, quando a gente está neste momento, ó, essa ligação carbono-carbono pode girar. E se ela rotacionar, olha lá, ó, perceba que ela rotacionou aqui, né? Ó, girou. E aí, depois disso, em vez da ligação terminar, tipo do hidrogênio, pegar aqui para virar o alcano, pode acontecer a reversibilidade do processo. Tá vendo que tá a seta dupla, ó, para lá e para cá, né? Então, isso aqui indica equilíbrio, né? Então, pode acontecer a reversibilidade do processo. Então, em vez de terminar a hidrogenação, né, desse carbono aqui, desses elétrons, pegarem o hidrogênio para formar o alcano, pode acontecer o inverso, pode restabelecer a ligação dupla, ó, e o hidrogênio voltar para o catalisador. E agora, ó, como houve a rotação prévia da ligação, sigma aqui, ó, agora você vai ter o alceno trans. Então, isso daqui é algo que pode acontecer no processo de hidrogenação. Então, aí produz-se a gordura trans. Entenderam? A produção da gordura trans, como que acontece? Pode falar, Johan. Posso explicar. Então, olha só, Getúlio. A primeira etapa aqui da reação de hidrogenação, você vai ter a entrada de um hidrogênio, né, na forma de hidreto, que está representado aqui, né? Esse hidrogênio que ligou aqui. E aí, a ligação pi, ó, vai estabelecer uma ligação sigma agora desse carbono com a superfície do metal. Você vai formar esse intermediário aqui, ó, intermediário da transferência de um único hidrogênio. Aqui você tem a ligação simples carbono-carbono. A ligação simples, ela é uma sobreposição, a ligação simples é a ligação sigma, né? Você vai ter uma interpenetração desses orbitais, então é um cilindro, assim, né? Então você tem livre rotação. Por conta disso, ó, observa aqui a posição dos substituintes, ó, o grupo R, os hidrogênios aqui, ó, um hidrogênio no plano e outro atrás do plano. Aí, ó, com uma rotação de 120 graus dessa ligação simples aqui, ó, o grupo R foi lá para trás, esse hidrogênio veio aqui para frente e esse outro hidrogênio ficou aqui no plano. Então, se nessa etapa aqui, né, se acontece essa rotação e em vez de concluir a hidrogenação, né, porque se concluir a hidrogenação, vai virar o alcano, se rodou, se não rodou, não vai fazer diferença nenhuma para o processo, porque vai produzir o alcano não vai ter configuração cis e trans, né?
Só que se acontecer a reação inversa, né? Se a reação voltar para a forma de, né? E voltar para a forma de alceno, né? Vai acontecer o quê? A ligação, essa ligação aqui, ó, não fez uma ligação simples com esse carbono, o inverso vai ser o quê? Vai ser ela voltar a fazer a ligação dupla lá, né? Ó, volta a fazer a ligação dupla e devolve o hidrogênio. Aí agora você vai ter um alceno trans, porque antes de acontecer esse processo inverso, houve essa rotação aqui. Então veja que essa reação ela tem um equilíbrio aqui. Então aqui mesmo, a hora que forma esse alceno, esse intermediário, sem rodar nem nada, né? Sem girar essa ligação. O inverso pode acontecer, ó. Essa ligação pi pode voltar, esse hidrogênio volta para o metal. E aí você volta a ter o seu alceno cis, né? Mas aí, se girar antes, nesse processo inverso, gera o alceno trans. Agora foi? Então tá. Então, isso daqui é por isso que essas gorduras hidrogenadas elas têm esse teor de gordura trans, porque naturalmente a quantidade de gordura trans nesses óleos vegetais é muito pequena, assim, não é natural, né, a gordura trans. Existe, mas em pequena quantidade. Gordura animal também tem um pouco mais, o leite tem um pouco mais de gordura trans, mas não é nada assim em percentuais significativos para a nossa dieta, né? Agora, esses produtos, eles já têm um teor maior de gordura trans, e daí causa todos aqueles problemas de saúde, né? Por quê? Porque isso não é natural para o nosso organismo, nossas enzimas, né? Elas não são preparadas, né? Toda a nossa evolução aí não selecionou enzimas para capazes de processar esse tipo de gordura, né? Aqui mostrou uma rotação de 120 graus, tá? Então aqui, ó, eu vou depois, como vai ter a gravação desse vídeo, depois vocês podem pausar para dar uma lida, né, no que está escrito aqui. Está falando sobre a gordura trans e a saúde, né? Sobre questão de legislação para que seja reduzido o teor de gordura trans. Tanto é que é obrigatório, né, que o teor de gordura trans dos alimentos esteja nos rótulos. Eu não sei se vocês prestam atenção para isso, eu presto. Eu sempre costumo olhar essas coisas. Mas, na verdade, esses alimentos muito processados, eu não sou muito fã também, ainda bem. Por exemplo, essas bolachas recheadas, né? São produtos que aquele recheinho lá, né? Não sei se a própria bolacha, acho que a própria bolachinha, né? Eles usam essas gorduras vegetais hidrogenadas, né? Então, mas a margarina eu consumo. Mas essas coisas assim é importante. Por exemplo, o próprio óleo de fritura, né? Por conta do aquecimento, né? Daquele óleo, pode acontecer por conta do próprio aquecimento mesmo, né? Porque você chega em temperaturas bem mais elevadas, né? Do que 100 graus, né? 100 graus é a temperatura de ebulição da água, né? A temperatura de ebulição de um óleo é mais elevada, né? E nessas temperaturas pode acontecer a quebra das ligações cis, né? As ligações duplas cis e ter a isomerização. Então, esses óleos queimados, assim, esses óleos de fritura, principalmente fast food, né? Eles têm um alto teor de gordura trans também. Então, tanto é que existe uma pressão, né, para que eles usassem aqui óleos com baixa ou nenhuma percentagem de ácidos graxos trans, né? Mas mesmo assim existe, ainda tem, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas frituras aí. Às vezes usa óleo muitas vezes, né, o mesmo óleo, né? E aí não faz bem. Bom, então aqui fala várias coisas, né? Por exemplo, os ácidos graxos trans não são metabolizados no organismo na mesma forma que os isômeros cis, né? Então,
nas décadas de 1960 e 70, a suspeita foi confirmada por estudos que mostraram que os ácidos graxos trans dos alimentos afetam muito o metabolismo dos lipídios. A descoberta mais alarmante foi a de que os ácidos graxos trans se acumulam nas membranas celulares, né? Porque lembrem-se que as nossas membranas celulares são gorduras, elas é uma bicamada lipídica, tá? Então essas gorduras elas se solubilizam ali, elas ficam ali, tá? Aí aumenta os níveis de lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, reduzem o HDL, tem relação com o aumento do risco de câncer de mama, doenças do coração, né, etc. Né? Depois vocês podem dar uma lidinha nesse texto. Bom, então a hidrogenação catalisada, né, pelos metais, ela é estéreo específica, né? Então nós já vimos que a adição é sim, né? Os hidrogênios são adicionados pela mesma face ali do alceno, né? Então o hidrogênio se adiciona pela mesma face da ligação dupla, adição sim. Por exemplo, essa molécula aqui, ó, 1-etil, 2-metil, ciclohexeno. Ele é hidrogenado sobre platina para dar. Aqui é o cis, né? Ó, aqui é o cis, tá? Aí ele vai gerar também o cis 1-etil, 2-metil ciclohexano, tá? Então veja lá, ó, os hidrogênios na mesma face, tá? Aqui, ó, os hidrogênios na mesma face. Então, só que aí você vai gerar um par de enantiômeros. Nesses casos aqui que gera, né, enantiômeros, você vai gerar um par de enantiômeros. Por quê? Porque na hora de acontecer o ataque, pode acontecer se a molécula se adicionar lá nessa face, né? Daí vamos supor os hidrogênios entram por aqui. Só que se a molécula se adicionar de ponta cabeça assim, aí os hidrogênios vão entrar por aqui, né? Então, como pode ser por esses dois lados, você vai ter como produto o par de enantiômeros em mistura, tá? Vai ser uma mistura racêmica dos dois, né? Praticamente as mesmas quantidades, porque daí é a probabilidade, né, da molécula interagir com a superfície do metal lá do catalisador nessa face ou na face oposta, né? Então, por que ela é estéreo específica? Lembra da diferença? Estéreo específico, estéreo seletivo, né? Ela também é estéreo seletiva, porque dentre os enantiômeros, dentre os estereoisômeros que poderiam ser produzidos, ela só vai gerar os estereoisômeros cis, né? Nesse caso aqui, porque esse alceno é cis, vai gerar estes produtos cis. Se fosse o alceno trans, os produtos gerados seriam também trans, tá? Então, é por isso que ela é estéreo específica. O estereoisômero cis só vai produzir produtos cis e o estereoisômero trans só vai produzir produtos trans. Então, os produtos obtidos desses dois estereoisômeros, cis e trans, são diferentes, né? Então, é por isso que a reação é estéreo específica. Entenderam? Então, tá bom. Essa parte aqui, pessoal, eu já falei para vocês na nossa primeira aula, que é a parte de calor de hidrogenação. Então, como agora a gente voltou nas reações de hidrogenação, eu resolvi comentar novamente, tá? Mas agora eu vou passar mais rapidinho, porque a gente já viu. Porque o que é importante do calor de hidrogenação, né? Essa informação, os valores de calor de hidrogenação, eles nos dão informações sobre a estabilidade dos alcenos, tá? Então, a hidrogenação, ela é uma reação exotérmica. Então, as duas ligações sigma, carbono e hidrogênio, que são formadas, elas são ligações mais fortes do que a ligação hidrogênio-hidrogênio e que a ligação pi, que são quebradas.
Então, quando você faz o calor da variação de entalpia, a energia liberada aqui nesse processo é maior do que a energia que foi consumida para a quebra dessas ligações. Então, esse ΔH é negativo, né? Você tem liberação de energia. E esse valor do ΔH é o calor da hidrogenação. Só que no valor do calor da hidrogenação, você não coloca o sinal negativo, mas você sabe que o calor de hidrogenação é uma reação exotérmica, tá? A liberação de energia. Então, o calor de hidrogenação é basicamente o valor do ΔH, mas você tira o sinal negativo, tá? Então, quando você olha esses valores de calor de hidrogenação, você sabe que esse valor aqui, essa quantidade de quilocalorias, está sendo liberada, né, no processo. Então, por que é legal? Como que você pode usar isso para ter informação sobre a estabilidade, né? Então, por exemplo, se você pega dois isômeros que pela hidrogenação vai gerar o mesmo produto, né? Então, você vai ter esse produto num patamar de energia. Então, a partir da quantidade de energia que foi liberada no processo de hidrogenação desses reagentes, quem liberou menos energia, né, o menor calor de hidrogenação, te dá a informação, então, que essa molécula ela era energeticamente mais estável, né? Porque foi necessária, né, a liberação de menor quantidade de energia para chegar nesse produto, tá? Então, quem liberou mais energia quer dizer que o reagente tinha mais energia também, né? Então, ele é menos estável. Então, quer dizer que os alcenos cis são menos estáveis do que os alcenos trans. E a gente já viu por que o trans é mais estável. Vocês se lembram? A gente já viu, hein? Foi na primeira aula de alcenos. Por que os isômeros trans são mais estáveis do que os cis? Quem lembra? Ao silêncio, ao silêncio. Efeito estérico, tá? Então, os grupos volumosos, né, que são os substituintes, quando você tem o cis, eles ficam próximos, então você tem um efeito estérico, né? Uma tensão estérica. Quando eles estão na configuração trans, eles ficam distantes uns dos outros, né? Então, evita essa tensão e fica mais estável, tá? Acho que tem uma imagem aqui. Então, olha lá, ó. Ambas as reações aqui consomem 1 mol de hidrogênio e resultam no mesmo produto, o que é o N-butano, né? Então, aqui tem o cis-2-buteno e o trans-2-buteno. Então, o isômero trans apresenta uma quilocaloria a menos, né, do que o cis. Ó, então, o cis liberou 28,6, o trans 27,6. Então, o trans é 1 quilocaloria mais estável do que o cis. Então, quando a gente tem essas ligações duplas, né, etilenos dissubstituídos, o isômero trans é mais estável. Os substituintes mais volumosos ficam mais distantes um do outro do que ocorre no isômero cis, então há menos efeito estérico. E os calores de hidrogenação também mostram que a estabilidade dos alcenos depende da posição das ligações duplas. Então, por exemplo, se você pegar esses 3 alcenos aqui, ó, a posição da dupla deles está no carbono terminal aqui, né, no carbono 1. Então, percebam que o valor do calor de hidrogenação não mudou tanto, ficou meio que parecido, né? Agora, quando você pega um alceno que tem a ligação dupla no carbono 2, por exemplo, aqui, ó, são alcenos dissubstituídos, né? Ó, esse carbono está ligado a um substituinte e esse carbono está ligado a outro substituinte. Quando a gente fala de substituídos, são substituintes diferentes do hidrogênio, né? Compara, ó, mesmo que a quantidade, o tamanho desse grupo R aqui, ó, aqui o grupo R é um metil, aqui é um etil, mas você vai ver aqui, ó, para o cis os calores são iguais, né? Aqui são iguais, né? Poderiam ser próximos. E para o trans também, né?
Agora, aqui você já tem uma situação. Aqui também é terminal, só que aqui você tem 2 substituintes nesse carbono, né? Aqui nesses outros, ó, você só tinha um substituinte, né? Então vejam que o calor ele muda conforme a posição dessa dupla, né? E aí, consequentemente, com quantos substituintes você tem ligado nos carbonos ali, né? Então, o que se concluiu ao final de tudo? Que quanto mais substituído for o alceno, mais estável ele é, tá? Ó, então, os alcenos menos substituídos, ó, quando esses carbonos da dupla, quanto mais hidrogênio tem ligado, né, nos carbonos da dupla, ele é menos estável, tá? Quanto você tem mais grupos R, né, mais grupos alquil, vai estabilizando, né? Olha lá, ó, agora nesse caso aqui, ó, já tem grupos alquil nos 2 carbonos da dupla, né? Então é mais estável. Tá? Isso aqui tudo determinado, ó, pelos valores dos calores de hidrogenação, tá? Então, olha aqui mostrando a questão do efeito estérico dos alcenos cis, ó, em relação ao trans, tá vendo? Ó, isso aqui causa estabilidade, tá? Então, a estabilidade dos alcenos aumenta quanto mais substituintes você tiver ligados aos carbonos da dupla ligação. Tá? Outra imagem sobre isso. Bom, vamos falar agora sobre a formação dos epóxidos. Então, o epóxido, né, o termo também que relaciona, se refere ao epóxido, é esse aqui, ó, oxaciclopropano, tá? Que seria como se fosse um ciclopropano, mas o ciclopropano é um ciclo de carbonos, né? Aqui você vai ter um anel de 3 membros, só que aí um dos elementos é o oxigênio, por isso que é oxaciclopropano, tá? São os epóxidos. Então, ó, um alceno pode ser oxidado a um epóxido por meio de um perácido, tá? Então, um perácido é o quê? Você vai ter um ácido carboxílico, né? Mas ele tem, ó, 2 oxigênios ligados um ao outro, tá? Então, qual que é o mecanismo dessa oxidação? Ele é muito parecido, gente, com o da halogenação. Lembra que lá na halogenação forma-se ou um bromônio, se for o bromo, né? O halogênio, ou então, se for uma reação de cloração, né, vai formar o intermediário clorônio. Então, eu até coloquei aqui para vocês lembrarem, né? Ó, você tem o alceno, quando ele reage com o bromo, o que vai acontecer? Né? A ligação π vai atacar o bromo, que vai estar parcialmente deficiente de elétrons, né? Atua como um eletrófilo, então o par de elétrons do carbono da ligação π aqui ataca o bromo, e ao mesmo tempo o bromo, por ser volumoso, a nuvem eletrônica dele, né, se aproxima do outro carbono que estava ficando parcialmente deficiente de elétrons, né, e estabelece uma ligação e forma-se esse intermediário. Ao mesmo tempo, sai esse brometo aqui, né, com par de elétrons. Então, forma esse intermediário. Então, no processo de formação do epóxido, você tem aqui o ácido, o perácido, né, ácido peroxicarboxílico. Então, veja, ó, o grupo R aqui, vamos supor que seja um CH3 aqui. Então, CH3, C dupla O, OH, é um ácido. Então, se você já desenhar a estrutura desse jeito aqui, já fica mais fácil de compreender o fluxo. Então, se isso aqui fosse um halogênio, você vai ver que o halogênio, né, ele sofre o ataque e ele também ataca para formar o intermediário, né? Aqui vai acontecer mais ou menos isso com o oxigênio. Ó. O oxigênio vai sofrer o ataque e também ataca. Ó. Ele vai atacar por meio da ligação que ele estava fazendo com o hidrogênio. E aí, ó, não sai o brometo aqui, ó. Aqui também vai sair, ó. Vai quebrar essa ligação do oxigênio com o oxigênio. Olha lá, quebra. Aí vai formar uma carbonila aqui. E aí, essa dupla aqui, π,
que estava fazendo, né? Porque isso aqui tem a ressonância, né? Isso aqui já estava deslocalizado, né? Então aí esse par de elétrons aqui, ó, captura o hidrogênio. Olha lá. Então aí formam o ácido carboxílico e o oxigênio fica na estrutura aqui do alceno, né, formando o epóxido. Entenderam? O mecanismo é uma reação concertada também, tá, gente? Ela acontece numa etapa só, tá? Então, é o oxigênio terminal ali, é o oxigênio do OH que vai participar da reação, né? Que vai ser, que vai fazer parte do epóxido, tá? Então, vamos olhar aqui nessa. Ai, gente, o que aconteceu? Eu cliquei no negócio. Tá aparecendo minha tela normal para vocês? Tá, né? Eu fui fechar um negócio que apareceu aqui, começou a abrir uma página do Facebook. Bom, então, entenderam, pessoal, essa parte da formação do epóxido? Ou já deu uma assustada já? Porque é um monte de seta, né? Mas só que foca aqui no oxigênio, ó. Ele vai ser atacado e vai atacar, tá? Aí, lembra que quando você tinha a bromação, né? Um bromo saiu como brometo, né? Aqui, ó, vai também quebrar a ligação do oxigênio com o outro oxigênio, aí ele vai sair. Só que aí ele sai e vai formar a dupla aqui, ó. É porque, na verdade, esse sistema aqui, ele é estabilizado por ressonância, né? Então, esses elétrons não estão localizados, né? Eles estão deslocalizados aqui, né? Mas aí você representa assim, né? Por uma questão didática, né? Então, ó, vai formar a carbonila aqui, né? Na verdade, isso aqui é uma carboxila, né? E aí, esse par de elétrons aqui captura o hidrogênio, tá? Forma o epóxido. Aí, beleza, acabou a reação. Já formou o epóxido. Forma o epóxido e o ácido carboxílico correspondente lá do ácido peroxicarboxílico. Eu tinha botado as setinhas, ó. Então, veja lá, ó. Dupla ligação. Os elétrons π atacam o oxigênio, né? O oxigênio ataca o outro carbono aqui por meio da ligação sigma, oxigênio e hidrogênio. Aqui se quebra, ó, forma o C dupla O aqui, e aqui esse C dupla O vai virar o COH, né? Então, o par de elétrons π pega o H+, aqui. Reação concertada, tá? Acontece numa etapa só, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. É isso que eu falei agora, ô Getúlio. A reação, o que faz elas serem. O que faz ser esse nome concertada? Reação concertada é quando ela acontece tudo em uma etapa só, né? É como se à medida, se você fosse fazendo com tracejadinhos, assim, sabe? À medida que um orbital vai se conectando com o outro, vai se estabelecendo a formação de uma nova ligação, a dos outros já vai se rompendo, acontece tudo ao mesmo tempo. Aí por isso que é concertado. Tem relação, o Getúlio, com a estabilidade desses intermediários mesmo. Porque eu vejo dessa forma, que o motivo dela ser consertada tá relacionado com a estabilidade dos intermediários produzidos mesmo, né? Esse processo aqui energeticamente é mais favorável para essa reação, né, ocorrer dessa forma, porque na química, né, as reações, esses reagentes, eles sempre estão buscando estabilidade, então provavelmente esse intermediário
é muito mais estável, né, isso aqui acontecer, né, esse processo todo acontecer, do que um átomo por vez ser adicionado e formar um intermediário com carga, né, que tem mais energia, né, mas não tem uma explicação assim, porque essas propostas de mecanismo, elas são feitas a partir da observação, né? Lembra lá quando a gente estudou mecanismo de reação, né? Você primeiro analisa, vê os produtos, você vai analisar o que foi obtido lá e vai tentar encontrar uma explicação plausível para aquilo, né? Que responda todos os dados observados, né? Enfim, então é mais por aí mesmo, tá? Bom, a adição de oxigênio a um alceno também é uma reação estéreo específica. Então, percebam que como acontece tudo numa etapa só aqui, vai acontecer pela mesma face, né? Não tem como, vamos supor que isso aqui seja um alceno cis. Tá vendo como acontece tudo ao mesmo tempo? Essa adição do oxigênio vai acontecer pela mesma face, né, nos dois carbonos aqui, né? Não vai ter rotação de ligação para, por exemplo, converter ele no trans para gerar dois produtos, né, cis e trans, um epóxido cis e um trans, por exemplo. Não vai ter como. Então, por exemplo, o cis-2-buteno, no processo de formação do epóxido, vai gerar o epóxido cis, né? Você não vai ter mudança da posição desses substituintes, porque essa ligação aqui não vai ter a oportunidade de girar, né? Porque o mecanismo é consertado, já vai formando e vai quebrando a ligação tudo ao mesmo tempo. Então, você não forma um intermediário que permita a rotação dessa ligação carbono-carbono para isomerizar no trans, né? Então, o cis-2-buteno vai gerar o epóxido cis. O trans-2-buteno vai gerar o epóxido trans, ok? Então, também vai mais ou menos por aí, sabe, Getúlio? Por exemplo, observa essas coisas. Olha, o cis-2-buteno só gera o epóxido cis, né? 2,3-dimetilooxirano, né? Então, com essas observações, aí a pessoa, né, quem estudou isso e foi estabelecer a proposta de mecanismo, né, já percebeu, né, que tinha que ter algo assim para justificar a formação só desse produto, né? Se formasse um carbocátion, já haveria possibilidade de rotação da ligação. Então aí você já poderia ter como produtos o cis e o trans, né? Isso não acontece. Então são baseados nessas evidências também. Bom, então aqui a gente formou o epóxido. Esse epóxido ele pode ser submetido a uma reação de hidrólise. Feita a reação de hidrólise, a gente tem a formação dos dióis. O que é diol? Né? O ol já passa a informação para vocês que é uma função álcool. Né? Então, diol serão dois grupos funcionais ali, né? Duas hidroxilas. Então, ó, a hidrólise dos epóxidos dá os produtos anti de dihidroxilação de um alceno. Então, aqui, gente, é só vocês pensarem igual na reação de halogenação, né? Quando você forma o intermediário bromônio ou o intermediário clorônio, lembra que você vai ter, né, uma das faces da molécula vai estar com aquele anel, né, o anel cíclico lá. O anel cíclico, meu Deus do céu, vai estar com o anel, né? Porque se é anel já é cíclico, né? Nessas reações que a gente está vendo, nessas estruturas que a gente vê. Enfim, olha as gafas da professora. Então, você vai ter numa face o ciclo, o intermediário bromônio com o bromo. E aí, o ataque do brometo, ele não acontece pela mesma face. Vocês lembram por quê? Por que, que o brometo não vai atacar pelo mesmo lado que você tem o bromônio? Por quê? Por que, que o brometo não vai atacar pelo mesmo lado?
É pelo fator estérico, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês, a ponto de você olhar um intermediário e você nem leu lá que está falando isso, mas você já vai intuir, porque você olhou ali e falou, não vai atacar por aqui, ó, isso aqui está impedido estericamente, esse lado aqui da molécula está impedido estericamente, tá? Então, esse brometo ele vai atacar pelo lado oposto, né? Então, na adição de halogenação, de halogênios, né? Na halogenação, ela também acontece antes, né? Você vai ter um halogênio numa face e o outro na face oposta, né? Agora, na hidrólise vai acontecer a mesma coisa. Uma vez que você tem o epóxido, a água vai atacar pelo lado oposto, porque se ela atacar pela mesma face, ó, tem um efeito estérico, né? Tem repulsão aqui, vai ter tensão, tá? Então ela não vai atacar pela mesma face, vai atacar pelo outro lado que é mais livre, né? Que está desimpedido. Então, essa hidrólise ela pode acontecer em meio ácido ou ela pode acontecer em meio básico, tá? Então, por exemplo, se você tem uma hidrólise ácida, eu já representei aqui a água na forma de hidrônio, tá? A água protonada já. Então, na presença de um ácido forte, esse ácido doa o H+, né? Um ácido forte em solução, ele libera os íons H+ dele, né? Isso que indica a força de um ácido, né? O quanto ele consegue ionizar. E aí, a água vai receber esse H+, vai ficar na forma de um hidrônio. Então, olha só, quem vai receber o H+, né, pensando no epóxido, né, qual é o átomo mais suscetível que a receber o H+? É o oxigênio, que é mais eletronegativo e que também tem par de elétrons livre, né? Aí, né, ele vai receber esse H+, vai formar esse intermediário protonado. E aí a água vai atacar um dos carbonos do epóxido. Pensem que esses carbonos, eles têm carga parcial positiva, eles estão parcialmente deficientes de elétrons, porque eles estão ligados a um oxigênio que é eletronegativo, né? Então a densidade eletrônica está mais próxima do oxigênio, principalmente ele protonado, né? Aí agora ele ficou com uma carga positiva, aí que ele vai atrair mais elétrons para si para neutralizar, tentar compensar, né, um pouco essa carga positiva que ele está carregando agora. Então, o par de elétrons do oxigênio da água vai atacar ou este carbono ou este, né? Aí vai entrar também aquela questão dos substituintes que a gente tem aqui. A tendência vai ser a água atuar como nucleófilo e atacar o carbono, que se assemelharia mais a um carbocátion mais estável, né? Mas aqui, como a gente não tem os substituintes estabelecidos, pode ser qualquer um dos dois. Atacou aqui, vai acontecer a quebra da ligação do carbono com o oxigênio aqui do intermediário e pronto, ó, formou o OH aqui, aí aqui agora só falta desprotonar e pronto, aí gerou o diol. Então veja, ó, que a adição é anti, tá? Adição anti. Então, dependendo dos substituintes que você tiver aqui, isso faz muita diferença, né? Se você tiver 2 hidrogênios, não vai fazer tanta diferença, porque daí vai ser a molécula, ela não vai ter isômeros, né? Estereoisômeros. Mas dependendo dos substituintes, isso faz muita diferença. Então, a adição é anti. Aqui é a adição por base. Então, em meio básico, quem atua como nucleófilo é a hidroxila, é o hidróxido, né? Então, o OH é que vai atacar, vai ser diretão isso, né? O hidróxido ataca, quebra a ligação, vai formar essa espécie aqui com carga negativa, né? E aí ele pega um H+ da água, restaura o hidróxido, né? E aqui também ataque anti, tá? Então, veja, ó, por exemplo, o transbuteno. Esse AMCPB é o ácido metacloroperoxibenzoico, tá? Que é um dos
perácidos, né, que são utilizados na formação dos epóxidos. Então, veja que daí, na primeira etapa, né, formou o epóxido. A segunda etapa foi uma hidrólise ácida. Então, tinha o epóxido aqui, ó, o epóxido era trans. Deixa eu ver se eu desenhei ele. Aqui, ó. O epóxido trans, né, ó. Grupos metil e lados opostos. Quando a água ataca, ela vai atacar anti. O que vai acontecer com esse grupo? Vai passar para o lado de cima, né? Porque ela está atacando por baixo, vai empurrar a metila para cima. Nesse processo, as hidroxilas vão ficar em posições opostas, mas você empurrou a metila para o mesmo lado, tá? Então aí, ó, quando a gente coloca em Fischer, isso fica mais fácil de ver que existe simetria. Apesar destes dois carbonos serem quirais, a molécula é aquiral. Então isso aqui é um mesoisômero, né? Então só formou aqui um produto, que é esse aqui, o meso 2,3-butano-diol. Agora vamos ver nesse caso do cisbuteno, né? Vai formar o epóxido, né? Na presença do perácido, tá aqui. Então, se é o cis-2-buteno, o epóxido formado também é o cis, né? E aí vai acontecer o ataque da água ó, essa metila aqui vai lá para cima, porque a água está atacando para baixo, por baixo, né? Vai subir a metila. Os grupos OH, ó, eles estão né, um em relação ao outro. Só que agora você mudou a posição espacial do CH3. Quando você coloca isso em Fischer, fica mais fácil de ver também, ó. Aqui você formou um par, né, de estereoisômeros trel. Aqui é eritro, né? E aqui eles são enantiômeros, né? Alguém quer falar? Eu, professor, Pode falar. você não está me ouvindo? Coisa rápida. Seguinte, o cis-2-buteno, nesse caso, então, ele não seria uma estrutura de reação estereoespecífica, certo? Porque ele forma tanto trans quanto cis. Porque eu tô com uma dúvida só nessa estereoespecificidade, se é que essa palavra existe. Não, ele é. Porque, Sim, existe, é estereoespecificidade mesmo que fala. Ele é certo, estereoespecífico, sim. Por quê? Porque a reação que a gente estava chamando de estereoespecífica era a formação do epóxido, né? Que é a primeira etapa aqui, ó. A primeira etapa é estereoespecífica. Então, ó, o trans 2-buteno vai gerar o epóxido trans. O cis-2-buteno vai gerar o epóxido cis. Essa etapa de formação do epóxido, ela é estereoespecífica. Por quê? Porque o alceno cis produz um produto diferente do alceno trans. Então, eles são estereoespecíficos. Você entendeu? entendi, prof. Beleza, então. Valeu. Aí, a segunda etapa, que é a hidrólise para a formação dos dióis, né, dos dióis, ela também é estereoespecífica. Ela também é, porque veja que se você pegar o epóxido trans, ele vai gerar o diol eritro, né? Se você pegar o epóxido cis, ele vai gerar o diol trel. Então, essa etapa aqui também é estereoespecífica, você entendeu? Mas são duas etapas. Eu pensei que eu tinha entendido, mas vamos lá, deixa eu tentar resumir. Então, um produto de um tipo, por exemplo, o trans, ele só forma tipos parecidos e opostos àquele do tipo dele. Então, o trans só forma eritro nesse caso e o cis só forma trel. Sim, Num outro produto, numa outra reação, o cis só formaria cis e o trans só formaria trans, como aconteceu na reação passada, que a senhora estava mostrando ali no outro slide.
Então, isso está relacionado com o mecanismo. Deixa eu pensar, peraí, como que eu vou. Você falou do slide passado, é a formação do epóxido, né? Deixa eu voltar aqui. Essa etapa aqui, né? Essa etapa, ó, peraí, deixa eu. A etapa de formação do epóxido, ela acontece por um mecanismo concertado. Então, o, os átomos que entram, eles entram na mesma face, certo? Pelo fato deles entrarem pela mesma face, se você tem um alceno cis, o seu produto vai ser cis, porque eles entraram pelo mesmo lado. Então, se o alceno era cis, o produto é cis. Se o alceno era trans, o produto é trans, porque os elementos entraram pelo mesmo lado. Aqui, no caso, foi só o oxigênio que entrou, né? Cadê? Olha lá. Como a reação ela acontece sim, né? Ela é uma reação que acontece numa orientação sim. Então, acontece tudo pela mesma face, pelo mesmo lado do alceno. Então, o cis-2-buteno gera o produto cis, o epóxido cis. O trans-2-buteno gera o epóxido trans, porque foi pelo mesmo lado, foi pela mesma face. A formação, a hidrólise, ela acontece antes. Então, cada um entra por uma face. Então, ó, o OH ele vai atacar pelo lado oposto. Então, as hidroxilas vão ficar de lados opostos. Então, isso inverte a configuração, né? Então, por exemplo, o cis vai gerar o trel e o trans vai gerar o eritro. Eu não sei se deu para entender? É pelo mecanismo. Quando acontece pela mesma face, você meio que preserva aquela organização dos substituintes no espaço, né? Agora, quando o ataque é anti, você inverte. Deu para entender? Não, agora ficou massa, professor. Beleza, tranquilo. É sério? Ou você só tá falando assim, porque falou assim, ai, não, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Não, agora deu para entender, professor. Obrigado. Então, tá bom. É que isso é importante. Sempre que o ataque é sim, ele preserva a posição desses substituintes, né? Porque a hora, vamos supor, entra um elemento, abaixo os que estão aqui, só que daí o outro também vai entrar pelo mesmo lado, né? Aí eles vão ficar na mesma posição. Agora, se é anti, vamos supor, entra um aqui, aí o outro vai entrar por baixo, vai inverter, né? Aí por isso que dá essa diferença do aqui, né? Por exemplo, o epóxido aqui é trans, o epóxido continua trans. Só que como porque é um mecanismo sim, de adição sim. Agora, como a hidrólise com a água, hidrólise é só com a água, né? A reação de hidrólise acontece antes, aí agora houve uma inversão aqui. Então, aí quando você coloca em Fischer, você consegue perceber melhor. Que agora você tem aqui um estereoisômero eritro, né? Do trans, você agora tem um produto eritro. E aqui do cis, você vai ter produtos trel, né? Aqui são dois produtos, porque essas moléculas são enantiômeros uma da outra, né? Aqui, nesse caso específico, você só tem um produto porque essa molécula é um mesoisômero, né? Mas vamos supor que aqui, em vez de ser um CH3, fosse um CH2CH3. Aí você ia ter o par de enantiômeros eritro nesse produto aqui, né? Se fosse, por exemplo, o trans 2-penteno aqui, né? O produto aqui seria um par de enantiômeros eritro, tá? E um par de enantiômeros trel. Deu para entender, gente? Ah, esse silêncio dá uma aflição. Então, tá. Cadê as meninas desse grupo? Não, os outros meninos também, né? Todo mundo quer, dormindo. Bom, agora a gente vai ver uma situação diferente. A gente viu agora a formação do epóxido, que é uma reação concertada que envolve um perácido, né? E ela acontece
por uma adição sim. Aí vimos a hidrólise, que é anti, e forma então os dióis vicinais. Vocês entendem esse termo? Diol vicinal. Então, diol, duas funções álcool. Vicinal, vizinho, é em carbono vizinho, né? Então, diol vicinal anti, né? Porque eles são adicionados por faces opostas. Agora, aqui nós vamos ver a dihidroxilação vicinal, sim. Então, as duas hidroxilas vão ser adicionadas pela mesma face, tá? Essa reação, ela acontece com esse reagente aqui, que é o tetróxido de ósmio, tá? Então, o tetróxido de ósmio reage com alguns alcenos em duas etapas, tá? Que levam estéreo especificamente aos dióis sim correspondentes. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o 1-buteno, né? 1, 2, 3, 4, 1-buteno. Primeiro vai reagir com o tetróxido de ósmio, vai formar um intermediário, que a gente vai ver. Depois acontece uma redução, que vai gerar o diol vicinal. Então, o processo leva inicialmente a um éster cíclico, que é isso aqui, ó. Esse intermediário aqui. Aqui, ó, eu até destaquei. Neste livro, que é aquele livro que eu mostrei para vocês agorinha, eles falam assim, que leva a um éster cíclico que pode ser isolado e que é hidrolisado redutivamente com o sulfeto de hidrogênio ou bisulfito de sódio, tá? Então, a primeira etapa é a formação desse éster e a segunda etapa é a hidrólise redutiva, né? Para formar o diol. E eles falam que esse intermediário pode ser isolado. Aí, no Paula Bruce, fala, este intermediário geralmente não é isolado. Então, eu acredito que isso tenha a ver com o tipo de intermediário. Deve ter intermediários que são isoláveis, né? E deve ter intermediários que não dá para isolar, né? Mas cada livro falou uma coisa. Então, a reação inicial da ligação π com o tetróxido de ósmio é uma reação concertada também, tá? Então, na qual os três pares de elétrons movem simultaneamente para dar o éster cíclico. Então, o processo acontece assim, ó, gente. Ele é parecido com o da halogenação, com o da formação do epóxido, só que nesses casos, era o ataque do elétron π, né? Era só um átomo envolvido no processo, né? Atacava um átomo e aquele mesmo átomo atacava o outro carbono do alceno. Aqui não. Aqui, olha só, o par de elétrons π vai atacar um dos oxigênios do tetróxido de ósmio. Aí, essa ligação π do oxigênio com o ósmio vai passar para o ósmio. Tem que lembrar que esses elementos aqui, né, eles têm mais orbitais, né? Então, ele pode receber esse par de elétrons. E aí, esse outro par de elétrons π do ósmio com outro oxigênio é que vai atacar o outro carbono, tá? Então, não vai ser o mesmo oxigênio que vai ser atacado e que vai atacar, tá vendo? Aqui você vai ter mais personagens envolvidos, né? Então, o par de elétrons π ataca o oxigênio, esse par de elétrons do oxigênio passa para o ósmio, e daí esse par de elétrons da ligação π desse oxigênio com ósmio vai atacar o outro carbono. Aí vai formar esse intermediário, ó, com duas ligações carbono-oxigênio. Depois disso é feita a redução. Com essa redução, você vai ter a formação das hidroxilas aqui e a liberação do ósmio aqui com esses oxigênios, tá? Vai formar esse produto, né? Então, olha só. Ataca, ó, vai ser uma cascatinha, né? O par de elétrons que ataca o oxigênio, o par de elétrons passa para o ósmio, e aí esse par de elétrons ataca o carbono. Forma esse intermediário cíclico, que é estável, que, né, pode ser isolado, né, em algumas situações, inclusive,
e a redução dele vai gerar o diol. Então, veja que por se tratar de um mecanismo concertado, esses oxigênios eles foram adicionados pela mesma face, pelo mesmo lado da ligação dupla, né? Então, aqui nós temos uma adição, sim, diferente da hidrólise do epóxido, que é anti, tá? Então, essa reação aqui também vai ser estereoespecífica. O alceno cis vai produzir produtos diferentes do alceno trans, tá? Ok? Dúvidas sobre isso? É muita coisa, né, gente? Depois tem que pegar, revisar tudo para processar, né? Então, o permanganato de potássio, ele também é utilizado para fazer essa oxidação, né, para gerar o diol vicinal. E o mecanismo de reação é bem parecido, tá? Então, olha lá. Apesar do mecanismo ser semelhante ao do tetróxido de ósmio, ele é menos útil na síntese de dióis porque tende a dar baixos rendimentos por conta da superoxidação. No entanto, as soluções de permanganato de potássio de cor púrpura escura são úteis como um teste de cor para alcenos. Na reação, o reagente púrpura converte-se imediatamente em um precipitado marrom, que é o produto da reação, né? Então, essa reação, ela também é uma reação de adição, sim, ó, ela é bem parecida com a do tetróxido de ósmio. Ó, já era o intermediário, depois com a hidrólise, forma o diol vicinal e daí libera esse produto reduzido, né? Então, nesse processo, ó, o permanganato de potássio é púrpura, né, roxo, né? E vai liberar, no final do processo, um precipitado marrom. Então, é uma forma de fazer identificação de alcenos, né? Um teste de identificação de alcenos é assim, utilizando esse reagente. Bom, agora nós já falamos da formação dos dióis, sim, dióis vicinais, né? Por adição sim e por adição anti, né? E agora a gente vai falar sobre a clivagem de um alceno. Essa reação de ozonólise, ela é muito interessante, ela é muito legal, por quê? Vejam aqui que você tem a ligação dupla carbono. O Getúlio, agora que eu vi sua pergunta aqui, né? Não, né? Você sabe que não, né? Você já está querendo. E é melhor que não seja, porque se acumular esse conteúdo com conteúdo que vocês vão ver já da P2, aí você vai se arrepender. Não porque seja mais difícil, não, né? Mas aí é mais coisa, né? Aí para P2 a gente vai começar a ver as reações em anéis aromáticos, né? Substituição aromática. Muito legal também, vocês vão gostar. Mas não, a nossa prova vai cair até o conteúdo de hoje, tá? Inclusive, tudo bem para vocês se eu der uma estendidinha para falta ozonólise e depois falar de alcinos, mas o alcinos é rapidão, tá? Para a gente terminar hoje, né? Porque daí vocês têm a quarta-feira para tirar dúvida, tá? Mas já tá acabando, não vai estender tanto assim, não. Até porque eu tenho que levar meu filho no médico daqui a pouco, então não posso nem também enrolar muito, tá? Então vamos lá. A ozonólise, eu quero já mostrar a dica para vocês, que é bem legal. Se você, mesmo sem saber o mecanismo, o que vai ser a ozonólise? Você tem aqui ó, a ligação dupla carbono-carbono. O que vai acontecer no final processo no final do processo da ozonólise, né, da reação? Essa dupla aqui vai ser destruída, né, vai ser quebrada. E aí você troca aqui, onde está C dupla C, você põe C dupla O e aqui você põe C dupla O, que daí você vai ter os produtos, tá? Então vai ser isso que vai acontecer, ó. Vai deixar de ser C dupla C, aí você bota um C dupla O com os substituintes aqui, você vai ter um produto. C dupla O com esses substituintes, você vai ter o outro produto. É isso que vai acontecer na reação de ozonólise, tá? Então, agora vamos ver como que isso acontece, tá?
Então, a reação de ozonólise, ela é um método mais geral e brando de quebra oxidativa de alcenos. Então, a gente vai fazer a quebra do alceno, bem aonde tem a dupla, tá? Vai quebrar a molécula ali, vai virar duas, né? E essa quebra vai acontecer com reação com o ozônio, né? Então, o ozônio ele é produzido no laboratório em um aparelho chamado ozonizador, no qual uma descarga elétrica gera 3 a 4% de ozônio em um fluxo de oxigênio seco. A mistura de gases passa por uma solução do alceno em metanol ou em diclorometano. E o primeiro intermediário que pode ser isolado é uma espécie chamada de ozonídeo, que é isso aqui, ó, que é reduzida depois, na etapa subsequente, por zinco em ácido acético ou pela reação com dimetilsulfeto. O resultado final da ozonólise redução é a quebra da ligação dupla carbono-carbono da molécula. Os dois carbonos que estavam originalmente envolvidos na ligação dupla ficam oxigenados, que foi o que eu mostrei para vocês, tá? Então vai quebrar, em vez de você ter carbono-carbono, você vai ter carbono-oxigênio, carbono-oxigênio, né? Vai ter dois pedaços da molécula com o oxigênio C-O no lugar do C-C, que existia antes. Então, aqui mostrando a estrutura do ozônio. Aqui são os contribuintes de ressonância, né? Eu botei as setinhas aqui só para mostrar a migração dos elétrons para vocês, né? Dos contribuintes de ressonância do ozônio. Então, olha só o mecanismo. Então, você tem aqui, ó, está representado um dos contribuintes de ressonância do ozônio. Esse contribuinte aqui fica melhor de mostrar o mecanismo. Então, vai acontecer parecido com o que a gente acabou de ver com o tetróxido de ósmio. É igualzinho, na verdade, né? Se você imaginar um ósmio aqui, né? Então, olha lá, ó, um par de elétrons do oxigênio ataca o carbono, ligação π ataca o outro oxigênio, e esse par... vamos começar pela ligação π, né? Desculpa. O par de elétrons π ataca o oxigênio, esses elétrons vão ficar nesse oxigênio do meio, e esse par de elétrons aqui ataca o outro carbono do alceno, tá? Então, sempre começando pelo ataque da ligação π, né, do alceno. Então, atacou o oxigênio, ó, o par de elétrons passou para esse oxigênio e aqui forma uma ligação com outro carbono. Então, forma esse intermediário que não é estável, ó, é o molozonídeo. Então, 6 elétrons movem-se de forma concertada em um estado de transição cíclica. O molozonídeo é instável e se divide em um fragmento carbonilado em um fragmento de óxido de carbonila. Então, ó, esse molozonídeo, ele vai quebrar. Então, ó, uma vez que formou ele vai quebrar, ó. Forma uma ligação C-O aqui, e aqui vai ficar tipo esse peróxido aqui, né? Aqui eles chamaram de óxido de carbonila, tá? Então, ó, quebrou aqui a ligação, ó, formou C-O, aqui ficou um O menos, né? E aqui uma carbonila. Formou esses dois produtos aqui que já vão rearranjar, tá? Então, olha lá, ó, a carbonila. Ai, gente. Aqui. Carbonila e o óxido de carbonila, né? Ó, carbonila e o óxido de carbonila. Então, ó, esse carbono da carbonila, ele é suscetível ao ataque de um nucleófilo. Você tem uma carga parcial positiva aqui, tá? Então, ó, esse oxigênio negativo ataca aqui, e esse par de elétrons π ataca o outro carbono da outra carbonila, que também é parcialmente positivo, né? E aí esse par de elétrons passa para o oxigênio e forma finalmente o ozonídeo, tá? Isso aqui eu acho complexo, eu acredito que vocês também estejam achando, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar e desenhar, tá? Façam vocês mesmos, peguem o caderno
e façam para vocês compreenderem o fluxo dos elétrons, aonde que as ligações estão quebrando, aonde está formando ligação. Porque a gente olha assim, se você parar um tempo e ficar observando, você entende. Mas aí, às vezes, na hora que você vai fazer, você trava, tá? Então, pega e faça, tá? Faça algumas vezes para você compreender o mecanismo, certo? Então, olha lá. Essa primeira etapa bem parecida com a do tetróxido de ósmio, né? Só que aí essa molécula é instável, ela vai quebrar e rearranjar, tá? Então ela vai formar essas duas carbonilas e daí ela vai rearranjar para gerar o ozonídeo. Depois que gerou o ozonídeo, vai acontecer o processo de redução, tá? Feita a redução, você vai ter a formação da carbonila, né, do C-dupla-O. Isso aqui é interessante. Olha, se o processo de redução for feito com dimetilsulfeto ou com zinco, o zinco, aqui eles tinham falado que era em ácido. Em ácido acético, tá? Então, a redução do zinco em ácido acético ou com dimetilsulfeto, vamos supor, quando quebrar, você vai ter uma. Se você tem nesse lado do alceno, você tinha dois grupos alquil, vai ficar C-dupla-O, né? Vai gerar uma cetona. Se no outro lado do alceno, no outro carbono da dupla, você tinha um grupo R e um hidrogênio, vai gerar um aldeído, certo? Agora, se você usar peróxido de hidrogênio para fazer a redução, esse lado que tinha dois grupos R vai ficar cetona mesmo, porque as cetonas não oxidam. Lembra dessa propriedade das cetonas? Elas não oxidam. Não nessas condições aqui, né? Agora, do lado que se você tiver um hidrogênio, vai oxidar para ácido carboxílico, tá? Então, na presença do zinco em ácido acético ou de metilsulfeto, preserva o hidrogênio. Se tiver, né, um hidrogênio ligado num dos carbonos do alceno, ele fica preservado. Então, aí, ó, produziu o aldeído aqui, né? Agora, se você tiver em peróxido de hidrogênio, esse aldeído vai ser oxidado a ácido carboxílico, tá? Agora, a acetona não, a acetona ela permanece intacta. Entenderam? Aqui mais alguns exemplos, ó. Então, aqui vai acontecer a ozonólise. Façam esse exercício, ó. Se você usou dimetilsulfeto para reduzir, tá vendo, ó, aqui vai ficar C-dupla-O, né? Ó, onde quebrou aqui vai ficar C-dupla-O ligado com CH2CH3 e do outro lado com hidrogênio. E desse lado, como é um alceno simétrico, vai formar dois pedaços, né? Então, formou aldeído, duas moléculas de aldeído. Aqui é o propanal, né? Aqui, ó, também foi com zinco, então é a redução mais branda, né? Que aconteceu aqui. Então, aqui, ó, esse aqui é muito legal, ó, porque o que vai acontecer quando você quebrar essa dupla ligação? Você vai abrir o ciclo, não é legal isso? Ó? Então, vamos acompanhar, ó. Aqui está a metila, aqui está o outro grupo R, que é todo o restante do ciclo, né? Então, aqui vai ficar um C-dupla-O. Então, ó, CH3, C-dupla-O. Aí, ó, CH2, 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 C-dupla-O, aqui tem o hidrogênio, vai ficar H. Então, olha lá. CH2, 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 C-dupla-O, H.
Entenderam? Abriu o ciclo. Probabilidade de um tipo de exercício desse cair na prova de vocês é de 98%, tá, gente? Entenderam? Vocês estão aí? Olha só esse caso, ó. Vejam aqui, esse carbono está ligado com CH2, CH3 e com hidrogênio. Esse carbono aqui está ligado com dois grupos R. Então, desse lado aqui, vai formar uma acetona. Olha lá, ó, CH3, C dupla O, CH2, CH3. Ó, CH3, C dupla O, CH2, CH3. Desse lado aqui, como usou o peróxido de hidrogênio, eles falam que é uma redução oxidativa. Redução oxidativa? Onde que eu vi esse termo? Eu acho que é isso mesmo. Então, é contraditório, né? Aí, esse aldeído, aqui geraria um aldeído. Só que aí, como é em peróxido de hidrogênio, vai acontecer desse aldeído oxidar, tá? Então, vai virar ácido carboxílico. Olha, quando você tem dois hidrogênios ligados ao carbono da dupla, em condição, né, de zinco em água, zinco em ácido acético, vai gerar o aldeído o aldeído fórmico, né, o formaldeído, ou metanal, né, que é o nome dele. Então, aqui gerou dois aldeídos, ó. Esse aqui com um carbono e aqui esse 1, 2, 3, 4, que é o butanal, né? Agora, em ácido, em peróxido de hidrogênio, esse aqui vai virar o CO2, é a oxidação máxima, né? Ele vira CO2, tá? Aqui vai gerar o ácido carboxílico. Ó, entenderam? Tá bom. Aqui eu vou deixar de exercício para vocês, tá? Tarefinha. Ó, ozonólise aqui, ó. Oxidação branda, vocês já sabem que isso aqui vai virar o formaldeído, né? Aqui, ó, também. Esse aqui a gente já fez, né? Vai abrir o ciclo. Bem tranquilinho esses daqui. Mas se tiverem dúvidas, tá? Aqui é só mostrando que esse processo de clivagem oxidativa também pode ser feito com permanganato de potássio, tá? Olha lá, vai acontecer o mesmo processo. Então, ó, com a clivagem aqui vai formar acetona, só que desse lado aqui sempre vai formar o ácido, se tiver hidrogênio ligado, né, vai formar o ácido carboxílico. Você vai gerar o máximo de oxidação possível, né? Ó, isso aqui vai liberar o CO2, né? Isso é em permanganato de potássio. Então, ó, o perácido. O perácido é a reação que a gente viu para a formação do epóxido, né? O tetróxido de ósmio. E o permanganato de potássio a frio e em meio básico. Ele vai só quebrar a ligação pi do alceno. E daí vai gerar, no caso do permanganato de potássio e tetróxido de ósmio, a gente viu que a adição sim forma o diol vicinal. Só que o permanganato de potássio, eu até falei lá para vocês, que ele não é muito utilizado para a produção do diol vicinal por conta do poder de superoxidação dele. Então, se não conseguir controlar bem essa reação aí, ele vai gerar essa oxidação máxima e vai gerar essa clivagem oxidativa no alceno, tá? Então, o ozônio e o permanganato de potássio ácido
ou básico a quente, quebra tanto a ligação π quanto a ligação sigma, né? Então, aí quebra a ligação dupla inteira, né? Não é só a ligação π. Aqui a gente encerra, não, lógico, a gente não nós não esgotamos todas as reações que acontecem em alcenos, tá, gente? Existem outras. Mas as que nós vamos aprender nesse curso, né, no Orgânica 2 básico de vocês, é até aqui. Alguma dúvida? Posso ir para os alcinos? Beleza. Bom, então aqui é só para relembrar a estrutura dos alcinos, tá? Então, os alcinos, eles são cadeias carbônicas que têm pelo menos, né, uma ligação tripla. E o que é essa ligação tripla? Né? Você vai ter os orbitais, os carbonos envolvidos na tripla, eles estão com a hibridização sp. Então, um carbono sp, ele tem dois orbitais sp que fazem ligação sigma, e ele tem dois orbitais p não hibridizados, né? E esses orbitais p não hibridizados fazem ligação dupla, né? Então, aqui, por exemplo, o etino. Vejam o caso do etino. Então, os carbonos sp, os orbitais sp desses carbonos estão a 180 graus, né, um do outro. Então, eles têm um arranjo espacial linear, né? Aí você tem aqui uma ligação sigma carbono-carbono pela sobreposição dos dois orbitais sp. E você tem a ligação sigma carbono-hidrogênio pela sobreposição do orbital sp com o orbital s do hidrogênio. Então, tem esse arranjo linear, né, na ligação tripla. E aí, os orbitais p não hibridizados estão perpendiculares aqui. Então, se a gente considerar essa ligação, isso aqui no plano, você vai ter um orbital p assim, na vertical, e o outro orbital p estaria como furando a tela do computador, né? Um lobo do orbital aqui próximo do seu rosto, e o outro lobo vai estar lá atrás da tela do computador, né? Então, eles ficam em 90 graus a relação deles, né? Então, aqui, ó, exemplificando no etino, ó, um orbital P não hibridizado, o outro orbital P, eles estão numa angulação de 90 graus em relação ao outro, e aí aqui pela nuvem eletrônica π, né, ó, eles estão estabelecendo as duas ligações π que existem, né, então é uma sigma e duas π que forma a ligação tripla, né. Quando a gente pensa em relação à acidez, a gente sempre tem que pensar na estabilidade da base conjugada, né? E a gente viu que fatores que estabilizam base, né? Vocês já estudaram isso na Orgânica 1. Fatores que estabilizam uma base: eletronegatividade, tamanho, aí temos efeito indutivo, ressonância, né? E um dos efeitos estabilizadores também, que deve ser levado em consideração, é a hibridização. Se no caso essa base conjugada, né, você tem uma carga num carbono, ou que seja num outro elemento, né? Mas a hibridização também é importante. Então, se a gente pensar na eletronegatividade desses carbonos, né? Desses carbonos hibridizados, o carbono sp é mais eletronegativo do que o sp2, que é mais eletronegativo do que o sp3. Isso por quê? Porque o orbital sp, você tem a combinação de um orbital s com um orbital p. E o orbital s, ele é esférico, né? E ele está mais próximo ao núcleo, né? Então, essa proximidade ao núcleo é um fator estabilizador para os elétrons que circulam ali. Então, ele tem 50% de caráter S, né? Então, os elétrons
tem afinidade por esse orbital que fica mais próximo do núcleo, né? O orbital sp2, ele já tem 33% de caráter S, porque é a hibridização de um orbital S com 2 orbitais p, né? E o orbital sp3 tem 25% de caráter S, né? Porque é um orbital S com 3 orbitais p. Então, o orbital sp3, o orbital sp, ele é mais eletronegativo, ele acomoda melhor esses elétrons, né? Os elétrons ficam mais próximos ao núcleo, né? Então, a gente consegue ver isso no pKa desses hidrocarbonetos, né? Então, por exemplo, o alcino, o etino, vamos falar do etino especificamente, dos hidrocarbonetos com 2 carbonos, né? O etino, se ele perde o H+, ele vai gerar uma base conjugada com um par de elétrons nesse carbono sp. O eteno, se perder um hidrogênio na forma de H+, vai gerar um par de elétrons nesse carbono sp2. E o etano, né, se perder um H+, vai gerar um par de elétrons, vai ficar com um par de elétrons, né, nesse carbono sp3. Então, veja os valores do pKa, né? O pKa, quanto menor o valor do pKa, maior a acidez. E quanto mais ácido, quer dizer que mais estável é a base conjugada, né? Então, isso aqui, essa acidez desse alcino está relacionado com a base conjugada que é produzida, porque daí o par de elétrons livre formado aqui, né, vai ficar num carbono sp, que por ter um maior caráter S, né, ele é mais eletronegativo, ele estabiliza melhor essa carga, tá? Então, os alcinos, eles são mais ácidos do que os alcenos e os alcanos, tá? Vocês já tinham visto isso, né? Essa questão da acidez dos alcinos? Acredito que vocês já tenham visto isso na Orgânica 1, certo? Vocês têm alguma dúvida disso? Então, tá bom. Então, continuemos. Então, aqui, ó, só fazendo um comparativo, né, sobre a força dos ácidos. Então, sempre é importante ter em mente isso, né, que a acidez, né, quanto mais ácido, mais estável é a base conjugada, né? Então, por isso que é importante saber os fatores que estabilizam a base. As bases, né? Quando a gente olha as bases, eu acho que é mais fácil de compreender, né? Então, por exemplo, ó, o amideto, ele é uma base, ele é uma base mais forte do que a base conjugada aqui do eteno, né? Por quê? Porque o nitrogênio é eletronegativo, né? Então ele acomoda melhor a carga negativa do que o carbono sp2, né? Ele é, inclusive, ó, ele é uma base mais forte do que a base conjugada do etino, né? Então, ó, quanto mais forte o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Então, mas também é assim, né, gente? Não é qualquer base que vai arrancar, né, que vai conseguir remover esse hidrogênio daqui. Então, a base que vai ser capaz de remover esse hidrogênio tem que ser uma base mais forte do que a base que vai ser gerada com a remoção desse H+, né? Então, ó, essa base aqui, acetilídeo, né, o ânion acetilídeo, ele é uma base mais fraca do que o ânion amideto, né? Então, por essa base ser mais forte, ela consegue remover esse hidrogênio, porque vai gerar uma base mais fraca, né? Se fosse uma base fraca aqui, o equilíbrio fica deslocado para cá, então daí não conseguiria remover esse H+, né? Que é o que acontece aqui, ó, olha a força.
o hidróxido é uma base mais fraca, ela é mais estável do que essa base formada pela remoção do H+, do etilo, né? Então, essa base aqui, por ser mais fraca, ela não tem força suficiente para remover esse hidrogênio que estaria aqui para gerar essa base, porque vai gerar uma base mais forte do que ela é, né? Então, o equilíbrio fica deslocado para esse lado dos reagentes, tá? Pode arrancar, pode remover o H+? Pode, mas vai ser numa proporção pequena, né? E vai deslocar de volta para cá. E aí nós vamos ver que essa estratégia de produção desse carbânio é uma boa estratégia para reações que formam novas ligações carbono-carbono. Porque formar ligações carbono-carbono é importante, são reações importantes, né, de formação de ligação carbono-carbono. Só que isso aqui a gente vai ver com mais detalhe depois, quando a gente for estudar reações de substituição nucleofílica, tá? Mas era só para contextualizar, para dar uma ideia para vocês da importância de se saber isso, né? Como produzir esse carbânio a partir dos alcinos, tá? Então, você tem que ter uma base mais forte do que ele é, né? Mas também tem em mente que o alcino, ele tem uma acidez relativa, né? Mais alta do que os outros hidrocarbonetos. E aí, para a gente encerrar a aula, vamos falar um pouquinho sobre a hidrogenação dos alcinos, tá? Então, os alcinos podem ser hidrogenados nas mesmas condições usadas para os alcenos. Então, aquela hidrogenação utilizando os metais como catalisadores, tá? Então, normalmente, um catalisador de platina ou de paládio em carvão, né, é colocado em uma solução que contém o alcino e a mistura é exposta a uma atmosfera de hidrogênio. E nessas condições, a ligação tripla é completamente saturada. Então, nesse processo, se você fizer uma hidrogenação catalítica normal, você vai gerar direto Quer dizer, não é que você vai gerar direto. O alcino vai passar para alceno, só que você não consegue parar a reação aqui, entendeu? Aí o alceno já vai ser reduzido para alcano, tá? Então a reação, se você faz uma hidrogenação catalítica de um alcino, o produto final vai ser o alcano correspondente, tá? Porque passa pelo alceno? Passa, tem que passar, né? Porque vai hidrogenar primeiro uma ligação pi, depois a outra. Só que você não consegue controlar, não consegue parar a reação aqui, então você gera o alcano. Aí, como fazer, né? Então, a hidrogenação é um processo gradual que pode ser interrompido no estágio do alceno pelo uso de catalisadores modificados. Então, existe esse catalisador aqui, ó, catalisador de Lindlar. Então, ele é feito de paládio precipitado em carbonato de cálcio e tratado com acetato de chumbo e quinolina. Ó, é isso aqui. Pô, agora que eu vi que ficou meio embaçada essa foto, né? Mas esse aqui é o catalisador de Lindlar, tá? A superfície do metal rearranja-se a uma configuração menos ativa do que a do paládio sob carvão, e apenas a primeira ligação π do alcino é hidrogenada. Então, como a hidrogenação catalítica de alcenos, a adição de H2 é um processo sim. Então, como resultado, a hidrogenação dos alcinos para alcenos só vai gerar alcenos cis, entenderam? Porque vai ser uma adição sim, igual acontece com a hidrogenação catalítica por metais, né? Adição sim. Então, se você usar esse catalisador que consegue hidrogenar apenas, né, o alcino para alceno, né, a adição é sim, então os hidrogênios vão ficar para o mesmo lado, então você vai gerar o alceno cis, tá? Olha aqui o exemplo, né? Lembra, ó, isso aqui é um erro muito comum de alguns alunos. Acha que os carbonos estão aqui, ó, aqui e aqui, né?
Mas aqui você tem dois carbonos sp, ó, um carbono aqui e um carbono aqui. Aí esses carbonos, ó, no processo de hidrogenação com o catalisador de Lindlar, a adição é sim, então esses hidrogênios ficam do mesmo lado, tá? Poderia ser o contrário, né? Poderia ter sido adicionado os dois por baixo. Mas vai gerar o mesmo. Ou não? Não, não vai gerar o mesmo. Não, vai gerar o mesmo. Ok? Aqui um exemplo, ó, 2-pentino gera o cis-2-penteno. Para você converter um alcino num alceno trans, existe uma outra reação que ela utiliza o sódio em amônia, tá? Então, nessa reação de redução, o sistema pi da ligação, ela é um mecanismo radicalar, tá? Então, o sistema pi da ligação tripla aceita um elétron para gerar um ânion radical, tá? Esse ânion, ele é protonado pela amônia. É melhor eu mostrar aqui, né? O sódio, ele perde um elétron com facilidade, né? Ele doa esse elétron, né? Ele cede esse elétron para o carbono, ó, e vai gerar esse ânion radical. Tá vendo? Ó, faz um rompimento aqui homolítico, né, de uma das ligações π, e aí gera esse ânion radical. E fica o sódio mais, né? Porque o sódio doa o elétron com facilidade. E aí esse ânion, na presença da amônia, ele vai ser protonado, ó, vai gerar uma ligação carbono-hidrogênio aqui e o amideto. E aí outro sódio vai doar outro elétron para o outro carbono que está radicalar. E aí vai esse ânion aqui vai ser protonado também, gerando o alceno trans. Aí aqui mostra por que vai ficar trans. Quando o sódio doa um elétron, vai formar aquele ânion radicalar. Então, aqui ficou com um par de elétrons e aqui ficou só com um elétron, né? Você rompeu aquela ligação π. Uma vez que ela está rompida, ela consegue se movimentar, né? Ela não consegue se movimentar, não consegue girar quando ela está fazendo a ligação. Só que o sódio, quando ele doou esse elétron, rompeu a ligação. Então, aí ele consegue se orientar, né? Se mover e ele se orienta para ficar mais estável. E ele faz isso quando fica o mais distante possível um do outro por conta da repulsão. E aí, quando protona, vai acontecer na orientação trans. E você vai ter, né, com a quebra da ligação tripla, esses orbitais vão se afastar, né, por conta da repulsão eletrônica, e daí quando protona na orientação trans. Bom, então a gente para por aqui.